Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje a gente vai iniciar uma série de vídeos na qual a gente vai desenvolver um projeto de uma loja virtual de tênis, que irá se chamar Jordan Shoes. Esse projeto é feito com base em um desafio lá do Codelândia do Yuri Code. O Yuri Code lá do eFront, que faz os e-books, ele também tem um repositório com vários projetos do Figma, são dezenas de projetos. A gente vai resolver o desafio 2, utilizando HTML, CSS e JavaScript. Quando você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, você clica em Style Guide, você faz o atalho Shift 2 e aí você vai conseguir fazer um zoom para a seleção, você vai ter informações sobre as cores, as fontes. Clica aqui em Jordan Shoes Desktop, Shift 2, você vai ter informações acerca de como vai ficar a página do projeto. Então basicamente é esse projeto que a gente vai desenvolver ao longo das aulas. Eu vou só minimizar tudo aqui. Nós vamos criar a pasta para o nosso projeto. Você pode criar uma pasta na área de trabalho do seu computador, ou então você pode acessar uma unidade raiz do seu computador, a pasta onde você guarda os seus projetos, peça uma nova pasta. No caso, o nome do meu projeto vai se chamar Jordan-Shoes. Teclo Enter. Criei a pasta, eu tenho que abrir essa pasta no VS Code. Botão direito, abrir com Code. Assim eu vou conseguir abrir o projeto lá no meu VS Code, que é o nosso editor de códigos. Após carregar o projeto, aqui do lado esquerdo você clica para criar uma nova pasta. A gente vai criar aquela estrutura de pastas simples. Vou criar uma pasta CSS, vou clicar fora e pedir uma nova pasta chamada Images. Novamente eu vou clicar fora e pedir uma pasta chamada JS. Mais uma vez eu vou clicar fora e criar um novo arquivo chamado index.html, que vai ser da nossa página HTML do projeto. Eu coloco o sinal de exclamação, aguardo aparecer a sugestão do Emmet, clico na primeira opção, que ele vai fazer o preenchimento do código HTML básico. Na segunda linha, troque a sigla EN de English por PT-BR, que é português brasileiro, para indicar que o conteúdo principal da nossa página vai estar escrito em português do Brasil. O título da nossa página vai ser o nome da nossa aplicação, que é Jordan Shoes. E a gente vai aproveitar para criar logo os nossos arquivos de CSS, de JavaScript, fazer os links deles todinhos aqui. Abaixo do título, teclo Enter, vou fazer aqui um link para o nosso arquivo de CSS. Lá no finalzinho eu só dou um espaço, coloco a barra para poder fechar. Isso aqui é só uma questão de padronização de código. Quando a gente tem tag somente de abertura, é recomendável que você faça isso aqui. Você finalize ela com uma barra. Isso aqui é uma questão de padronização do projeto. Então aqui o nosso link do CSS. A única coisa que eu vou indicar é que dentro da pasta CSS eu vou ter um arquivo chamado style.css. Esse arquivo ainda não existe, a pasta existe, mas o arquivo não. Então eu vou segurar com a tecla Ctrl e vou clicar uma vez. Ele deu uma mensagem dizendo que o arquivo não existe, eu vou clicar em criar arquivo. Criado o arquivo, para não deixar ele em branco, eu vou colocar logo a parte de zerar margem 0, padding 0 e o box sizing border box. A gente vai fazer aqui um reset do CSS básico, zerando margem, zerando espaçamento e definindo aqui a configuração do box sizing. Isso para o nosso style.css. Feito isso, fecha esse arquivo, que a gente não vai trabalhar com ele agora. Próximo link que a gente vai fazer, dentro do corpo da página, lá no final, eu vou criar um link para o nosso arquivo de script. Então eu vou fazer aqui script src. Aqui dentro eu vou dizer que dentro da pasta JS eu terei um arquivo chamado script.js. Beleza? Mesmo esquema. A pasta existe, porém o arquivo ainda não existe. Ctrl, clique, apareceu a mensagem, criar o arquivo. A única coisa que eu vou colocar aqui é só um console.log e aí eu vou colocar o nome da nossa loja, que é Jordan Shoes. Beleza? Deixei uma linha em branco no final, salvei, fechei. Criamos o link para o CSS. Criamos o link para o nosso arquivo de script, agora falta só o nosso favicon. Abaixo do título também, eu vou teclar Enter e vou criar o link para o nosso favicon. Link, vou até favicon. Aqui no favicon, basicamente, geralmente o que eu gosto de fazer é aqui, ó. No rel, eu tiro aqui a parte de shortcut, coloco só icon. Aqui no href eu indico o nome do arquivo, geralmente eu trabalho com a extensão .png. Eu vou colocar esse nosso favicon não na raiz, eu quero colocar ele dentro de images. Dentro de images, com o nome favicon.png, e eu não preciso definir aqui o type. Eu vou apagar tudo isso aqui e só fechar aqui com a barra, beleza? E esse arquivo está onde? Deixa eu só puxar ele aqui. Eu já deixei ele aqui na área de trabalho, vou deixar na descrição os links para vocês. Eu só vou arrastar esse arquivo e colocar ele dentro da pasta images. Percebam que ele está aqui dentro agora. Maximizar, fechar. Aqui eu tenho agora a minha estrutura da página HTML simples, já com o meu favicon, com o título definido, com o link para a página de estilos e com o link para a página do meu script. Vou clicar aqui no Go Live para poder abrir no browser
a nossa aplicação, ela vai aparecer aqui, tem que aparecer o título, Jordan Shoes, tem o ícone aqui que a gente colocou, e beleza, a página ali está em branco. E no console, se eu pressionar a tecla F12, tem que aparecer aqui Jordan Shoes, está aparecendo aqui, tudo legal. Então a gente já tem aqui a estrutura básica do nosso projeto criada. Porém, a gente tem que procurar agilizar para fazer o máximo de coisas possível nessa aula. Então, olhando lá no projeto do Figma, a gente percebe que a gente tem informações acerca de fontes, a gente tem informações acerca das cores e a gente tem a estrutura básica. A gente vai logo para a estrutura básica do nosso projeto, a gente vai criar essa estrutura básica, então vou clicar no primeiro elemento aqui da minha página, que é o Top Fixed, ou seja, tem um elemento que está fixo no topo, que tem o texto frete grátis para todo o Brasil. Então esse conteúdo a gente vai colocar na parte de cima da nossa página. Como ele não tem uma informação específica acerca do que ele é, eu vou criar uma section que vai ter a informação de conteúdo dentro dela. Então aqui basicamente a gente só tem aqui, ó, frete grátis para todo o Brasil. É só isso que está escrito lá, frete grátis para todo o... Isso na parte de cima. Você poderia criar uma divisória sem problema, ali você poderia criar. O próximo elemento que a gente vai ter é esse aqui, que tem a imagem, lá um grande banner da nossa aplicação, que vai ser a nossa área do nosso Hero. Então a gente pode também criar uma section para poder armazenar essa imagem. Só que a gente percebe que dentro da imagem a gente tem aqui um íconezinho, um desenho, um texto, a gente tem muita coisa. Então a gente tem uma imagem do Michael Jordan lá no fundo, aí dentro a gente tem uma logo, que se você observar tem uma logozinha. Eu vou fazer aqui a letra Z e vou fazer um zoom especificamente para essa área de dentro, bem para essa área de dentro aqui. Percebam aqui, a gente tem essa imagem aqui, que é esse logo do Jordan, a gente tem um texto, depois texto. Então basicamente a gente tem essas informações aqui dentro. Então a gente tem uma imagem de fundo, que a gente vai colocar isso através do CSS. A gente tem essa imagem aqui. Como eu selecionei, se eu vier aqui embaixo do lado direito, eu vou com certeza estar por cima, mas bem lá embaixo tem uma opção chamada Export. Eu vou clicar no sinal de mais e vejam que eu tenho aqui as opções. Eu tenho PNG, JPG, SVG e PDF. Você pode escolher a opção que você quiser ou que estiver pré-estabelecida no projeto. Prefira trabalhar com PNG ou SVG, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui formato SVG para eu poder salvar. Eu vou salvar essa imagem. Vou clicar aqui em Export Logo Jordan. Vou salvar aqui na minha área de trabalho no formato SVG. Depois eu posso colocá-la. Então basicamente é uma imagem, que é uma logo do Jordan, e depois vem o nome Jordan Shoes, depois vem um título, depois vem mais um texto abaixo. Então tem um título e um texto. Então é tudo isso que a gente tem aqui dentro dessa section. A gente tem a logo, então eu vou colocar aqui, eu vou criar um span para eu colocar essa logo dentro. Eu vou colocar com IMG, e aqui no SRC o que eu posso fazer? Eu já tenho a imagem que eu baixei, ela está bem aqui, SVG. Eu vou colocar ela dentro da pasta Images, vou jogar ela lá para dentro, ela já está aqui, beleza? Eu vou simplesmente dizer que dentro da minha pasta Images, eu tenho o arquivo logo jordan.svg. Então aqui o Alt é importante definir, tá pessoal? Logo Jordan, pelo menos isso aqui é importante você definir. Eu vou só teclar Enter para poder melhorar a legibilidade ou visibilidade desse conteúdo. Salvei, vou olhar lá no meu browser como é que está ficando. Observem que apareceu ali frete grátis para todo o Brasil. A imagem não apareceu aqui no cantinho, né? Por que ela não apareceu? Porque ela é na cor branca. Se você olhar lá no projeto, lembre-se que ela é cor branca, né? Se ela é branca, ela provavelmente não está aparecendo. Mas o próximo elemento é o Jordan Shoes, ou seja, a gente vai ter um texto. Eu vou colocar aqui dentro de um span, por enquanto, com o nome Jordan Shoes. Isso nessa parte de cima aqui, ó, que é isso aqui. Depois a gente vai ter os textos. A melhor loja de Jordan. Se você clicar, você pode copiar esse texto e depois colocar. Eu vou colocar aqui numa tag H2. E depois, num parágrafo, eu vou colocar o texto seguinte, que é: o tênis Jordan é fruto de uma velha e forte parceria entre a Nike e o jogador Michael Jordan. Então vou colar esse texto aqui, vou apagar esses espaços. Basicamente é isso aqui que a gente tem. Olhando lá no browser, vai demorar um pouquinho para carregar, mas a gente tem aqui a imagem, a gente tem o texto, imagem, texto e assim por diante. Beleza, professor, é só isso? Não, né? Essa parte desse span aqui, se você observar, eu não preciso nem criar dois spans, né? Se eu tenho uma imagem só com o texto do lado, eu posso jogar esse span aqui para pegar a imagem e o texto, não tem problema, porque eles são estáticos. Se você observar aqui, né, não tem nenhum mistério. É como se isso aqui fosse a logo de fato da loja, né? A logo com o nome da loja, que deveria estar lá num header. Beleza, eu vou só reduzir aqui o zoom. Então essa parte aqui só falta colocar a imagem de fundo, tudo bem? Mas a gente vai fazer isso utilizando o CSS. A gente não vai inserir a imagem aqui diretamente, a gente vai ter que colocar utilizando o CSS. Daí a gente vai ter um conteúdo abaixo,
Então aqui, abaixo dessa section que a gente trabalhou, eu vou criar uma outra section que eu vou colocar aquele conteúdo correspondente aos tênis e esse texto aqui. Então a gente vai ter essa parte aqui de cima, eu vou selecionar essa parte e aqui do lado eu vou observar que só está escrito nome, div e está escrito heading, basicamente. E basicamente a gente tem aqui um texto, os melhores em um só lugar, e depois tem o texto. Se você clicar neles aqui, você consegue selecioná-lo. Então eu copio, vou criar uma tag H3, os melhores em um só lugar, vou criar um parágrafo para poder colocar o texto seguinte, que é esse aqui, a marca Jordan. Vou só copiar ele, está um pouco lento aqui o meu computador. Copiei, vou colar aqui dentro. Pronto, a gente tem o texto. Indo lá no browser, a gente já vai ter aqui os melhores em um só lugar e depois vai ter o texto aqui embaixo sobre a marca Jordan. Com isso, a gente conseguiu colocar uma boa parte de conteúdos. Mas se vocês observarem aqui no projeto, depois disso a gente vai ter uma listagem dos tênis, que vai ter a imagem. Deixa eu só fazer um zoom, né, porque não está muito grande, eu vou dar um zoom especificamente aqui. Vai ter uma imagem, o nome do tênis, uma descrição e o preço dele. Basicamente é isso. Então, cada elemento desse vai ser um item. Se você vier aqui em itens, você vai ter um item que vai ser um card. E dentro do card você tem a imagem. Depois você tem detalhes. Dentro desses detalhes você tem o nome do tênis, uma descrição acerca desse tênis, deve ser a série dele, o modelo dele, e depois a gente tem informação acerca do preço. Então basicamente a gente tem todas essas informações dentro de um card. Então abaixo disso daqui, a gente vai ter uma área específica com uma listagem de tênis. Então eu posso criar uma section que vai armazenar essa listagem de tênis que vai ficar dentro de um card, que pode ser uma divisória, por exemplo. Eu posso criar uma divisória para cada card, ou eu posso criar um article para cada card, tudo bem? Mas eu vou criar aqui basicamente uma divisória genérica para cada um desses cards. Lembrando que a gente vai precisar ter imagem, nome, descrição e preço. Então basicamente é isso que a gente vai precisar ter dentro do nosso card. Então imagem, nome, descrição ou nome do produto, série e preço, é isso que a gente vai precisar ter de informações aqui basicamente. Então vou fazer aqui Shift 2 para conseguir dar um zoom diferenciado aqui. Selecionei Jordan Desktop, Shift 2, ele vai conseguir fazer um zoom bem certinho. Aí você diz, tá professor, mas e como é que eu vou conseguir essas imagens? Para você conseguir as imagens, você poderia pegar elas individualmente, uma de cada vez, tá? Mas eu vou deixar elas já baixadas, já separadas num arquivo zip, você só vai baixar e extrair para o seu projeto, tudo bem? Tanto essa do Jordan aqui de cima, como essa imagenzinha pequenininha dele aqui, como essas dos tênis que são separados, são só 6, mas imagina se fosse uma listagem aí com 1000 itens, por exemplo, ou com 500 itens. Você não ia ficar baixando um por vez, porque para você baixar essa imagem, basicamente você tem que selecioná-la, você tem que chegar aqui na parte da imagem, você tem que selecionar o arquivo de imagem, vir aqui do lado direito em Export, escolher o formato, no caso imagem, geralmente de produto, você tem que escolher no formato PNG, você escolhe o formato e basicamente você clica no botão Export. Ao clicar no botão Export, ele vai exportar aquela imagem no nome que está pré-estabelecido. E aí você teria que fazer isso com todas as imagens que estão aqui. Aí você diz, professor, são só 6, eu posso fazer? Se você quisesse, você poderia fazer um por vez, tá? Mas eu particularmente não recomendo. Eu recomendo vocês baixarem os arquivos que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Após extrair as imagens que eu mandei para vocês no arquivo zip, basta você copiar essas imagens todas para dentro da pasta Images do seu projeto. Então eu já deixei elas extraídas aqui na minha área de trabalho. Basicamente eu tenho aqui os modelos dos tênis. Eu tenho aqui também a imagem do Jordan em PNG, aquele íconezinho pequeno. Tenho aquela outra imagem do Hero. E eu tenho aqui o SVG também do Jordan. Eu vou copiar todas elas para minha pasta Images do projeto. Ou seja, eu só ajusto eles em tela aqui. Estão selecionados, eu vou arrastar para dentro da pasta Images. Como eu já tenho uma imagem lá, ele só pediu para eu substituir. Então percebam que eu consegui colocar todas as imagens aqui. Elas já estão todas no meu projeto. A gente pode, por exemplo, colocar a imagem do primeiro tênis só para que vocês tenham uma referência. Eu vou colocar aqui a tag MG, dizer que dentro da pasta Images eu vou ter, obviamente, um conteúdo. Eu vou pegar aqui o primeiro que apareceu na listagem e vou colocar aqui, eu vou só colocar aqui tênis. Depois a gente melhora essa descrição aqui do nosso trabalho. Com isso, se a gente for olhar lá no nosso HTML, já vai aparecer aqui uma imagem do nosso tênis. Só está faltando o nome, descrição e preço. A gente pode colocar pelo menos a descrição do primeiro produto aqui. Então eu vou fazer um zoom só no primeiro aqui. Na verdade é o verde. Se eu olhar lá no... Deixa eu ver. Não é o mesmo. A gente tem uma diferença nele aqui. Eu vou só fazer um
controle do zoom, é esse segundo aqui da listagem. Então vou selecioná-lo, vou só pegar a informação acerca dele. Então quando eu clicar nele para poder selecioná-lo, eu vou poder selecionar aqui do lado esquerdo o card dele. Então selecionei o card dele, detalhes, aí eu vou conseguir acessar aqui a informação acerca do nome dele. Copiei. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma tag H4 para representar o nome do produto. Depois a gente vai precisar pegar a informação acerca da descrição. Então eu vou pegar aqui a descrição. Eu vou colocar uma tag H5 para colocar a descrição, que seria a série, o modelo dele. E vou ter uma informação acerca do preço. Eu poderia colocar uma tag H6 para o preço, sem problema, mas é só importante vocês entenderem. Esses Hs, eles indicam que um é nível do outro. Então, o H5 é nível interno do H4, o H6 é nível interno do H5 e assim por diante. Para colocar o preço, por exemplo, eu posso colocar uma tag H6 sem problema, tá? Ou então eu poderia colocar uma tag de parágrafo ou um spam mesmo. E o preço é praticamente o mesmo para todos, mas tem umas pequenas diferenças. Eu vou só colocar ele ali. Então a gente tem aqui no nosso HTML informações acerca do primeiro produto que a gente conseguiu listar e apresentar. É só isso? Aparentemente, se você for observar, de conteúdo só faltam as informações acerca dos outros tênis. Professor, a gente vai fazer individualmente cada um? Não, pessoal. Eu vou mostrar para vocês como a gente vai gerar esses cards dinamicamente. A gente vai fazer só um, depois a gente vai aprender como criar dinamicamente esses cards. Independentemente se você tem um tênis ou 1 milhão, a gente vai gerar eles dinamicamente. Eu vou só reduzir um pouquinho o zoom, vou clicar na aba da página, Shift 2 para poder ter um zoom de uma visão completa. Então basicamente a gente colocou só os conteúdos iniciais do nosso projeto. A gente ainda não fez formatação CSS, então a parte do aspecto visual do projeto não aparece ainda muito agradável. Na próxima aula a gente vai trabalhar o CSS e vocês vão perceber que ele vai ficar com uma cara muito mais parecida com o que a gente tem aqui no Figma. Os desafios de hoje basicamente eram apresentar para vocês o projeto, mostrar aqui o Figma, uma breve descrição dele, a gente fazer o projeto no nosso VS Code, criar a estrutura básica dele e gerar pelo menos o HTML essencial, pelo menos para a gente começar o nosso trabalho. A gente já colocou também aqui um pouquinho das imagens, e aí os desafios das próximas aulas vão ser a gente trabalhar o CSS e depois o JavaScript, para que a gente tenha o código completo e a nossa página perfeita seguindo as especificações aqui que a gente tem no Figma. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!